Bom dia. Bom dia aos nossos amigos que estão acompanhando também à distância. É sempre muito bom estar na igreja. É sempre uma alegria muito grande encontrar amigos, né? Encontrar queridos, no meu caso, eu encontro família também. É muito gostoso ter esse relacionamento com pessoas que amamos. Existe um segundo motivo pelo qual nós viemos à igreja, que é melhorar também o nosso relacionamento com o motivo da nossa existência, né? Com o próprio Deus. E eu gostaria de falar com vocês aqui hoje sobre algo que tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. E o que é isso? Eu vou pedir para o Anderson colocar para a gente lá. O livro dos Salmos. Nossa, achei que você ia falar do Evangelho. A gente vai falar sobre o Evangelho. Não tem como abrir a Bíblia sem falar do Evangelho, não é verdade? Quando eu tinha, deixa eu lembrar quantos anos eu tinha, acho que uns 8 anos, 8, 9 anos. Meu pai, ele foi pastor a vida toda, ele é jubilado agora. Ele, num dos sábados à tarde, tinha muitos compromissos na igreja, a gente ia ficar em casa sozinho, eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí ele falou assim: olha, vou lançar um desafio para vocês. Aí a gente falou: qual que é o desafio, pai? Uma competição saudável. Eu vou pedir para vocês abrirem o livro dos Salmos e vocês têm que decorar Salmos inteiros, sim, os Salmos, né? Os capítulos ali que a gente chama. E quem decorar mais ganha. Eu nem lembro qual era o prêmio, o que era. Eu sei que no final das contas acho que todo mundo ganhou. Deixa eu comer uma pizza no final do dia. Mas eu levei muito a sério aquela competição. E acabou o almoço, corri para a rede ali do lado de fora, na sacada, peguei a minha Bíblia e comecei. Qual foi o primeiro salmo que eu fui decorar? 23 é o primeiro mesmo, é o primeiro que a gente já sabe, né? Qual foi o outro que eu fui decorar? Não foi o 91, eu era criança, não tinha o 91 decorado ainda não. Qual foi o outro que eu fui decorar? 117, são 2 versos só. 2 versinhos. Qual foi o outro que eu fui decorar? 134, são 3 versos. Uma criança de 8 anos eu fui procurando os menores, né? E os que eu já sabia, que era basicamente o 23 e os menores que tinham lá. Qual foi o que eu não fui procurar decorar? Ok, então tá certo, é isso mesmo. 119, todo mundo passou longe, né? Eu e os meus irmãos, a gente nem chegou perto de 119. Um pouquinho sobre os Salmos, um pouco de informação aqui sobre o livro dos Salmos. Salmos, vem do grego salmos, que na verdade está no singular, mas significa canção de louvor. Mas no hebraico, Terrilim é canções, é louvores mesmo. Os Salmos, o livro dos Salmos é um livro de louvores. É um livro de hinos. Você pode chamar os Salmos de inário. Você pode chamar os Salmos de saltério, inclusive, que é um inário. É um inário com 150 hinos. Então, você fala assim: olha, abra o seu inário no hino 100. Você pode falar: abra os Salmos, o livro dos Salmos no Salmo 100. É a mesma coisa. Eram canções. A gente não tem mais as partituras daquela época, né? Se é que elas existiram um dia. A gente não sabe como eles cantavam. Mas vocês acabaram de cantar um Salmos aqui agora. O Salmo 63. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força. Se você abrir o Salmo 63, os 3 primeiros versos da versão revista e atualizada, é exatamente o que vocês cantaram. Então, esses eram os Salmos, esses são os Salmos, é isso que eles significavam para o povo naquela época. Eram canções, eram louvores. E às vezes a gente se referencia ao Salmo de uma maneira incorreta também. O livro se chama Livro dos Salmos, né? Ou apenas Salmos, ou Saltério, né? Mas quando a gente quer se referir a um específico, a gente usa o singular. A gente fala assim: olha, abra sua Bíblia no Salmo 23. Qual é o seu salmo favorito? Meu salmo favorito é o 91. E por aí vai. Não é? Ok, mas isso é só uma trivia aqui para a gente. Autores. Quem são os autores de Salmos, do livro dos Salmos? A gente tem Davi, é o principal deles. São 73 salmos especificamente
linkados ao nome de Davi. E há outros 48 anônimos, dentre os quais creem-se que vários também são de Davi. Mas tem salmos de Salomão também. Tem salmos de Moisés também. O Salmo 90 é Salmo de Moisés. E alguns outros autores. Quando os salmos foram escritos? Num período de 1000 anos. Então você percebe que de fato não podia ser um autor só, né? Um período de 1000 anos, dentre o século XV e o século V antes de Cristo. Ali na época de Esdras, entende-se que foi feita a compilação final desse livro. E por fim, subdivisão. Não sei se você já percebeu isso, o livro dos Salmos é dividido em 5 livros. Se você for lá no Salmo 42, você vai ver que tem um título lá escrito, livro 2. Se você for lá no Salmo 73, você vai ver que está escrito lá, livro 3. São 5 livros. A teologia entende que essa divisão foi feita baseada no Pentateuco. Um hino de louvor à lei de Deus, à Torá. E há muitos que associam os temas de cada um desses 5 livros dos Salmos aos 5 livros do Pentateuco. Então, o livro 1 dos Salmos, que vai do capítulo 1 até vai do Salmo 1 ao Salmo 41, ele é muito relacionado com o livro de Gênesis. O segundo livro dos Salmos, muito relacionado ao livro de Êxodo, e por aí vai até Deuteronômio. Mas eu queria chamar um pouco, dado esse contexto, eu queria chamar a sua atenção para os temas presentes no livro dos Salmos. Uma série de temas bastante diversificados, mas em geral, como um todo, o livro dos Salmos, por ser um inário de louvores, qual você acha que é o tema central do livro dos Salmos? O que são aquelas palavras ali? São características, são atributos de quem? Atributos de Deus. Se o livro dos Salmos, se o Saltério é um livro escrito em louvor a Deus, naturalmente os temas trazidos ali serão atributos da pessoa de Deus, não é? Então você tem ali, aqueles números são salmos, tá? Então você tem ali no Salmo 45, no Salmo 47, no Salmo 97, você tem a figura de Deus como rei. No Salmo 50, 52, 75 e 76, a figura de Deus como juiz, e por aí vai. Mantenedor, salvador, caminho, refúgio, eterno, justo, fiel, cheio de graça, bondoso, misericordioso e amoroso. Eu coloquei só bondoso, que não ia caber, ia ficar muito difícil de colocar ali. Maravilhoso e poderoso, guia, professor, pastor. Eu particularmente gostei muito da figura de Deus como professor. É um atributo que a gente usa muito pouco, devia usar mais vezes, não é? E por fim, pastor, que talvez seja o mais famoso de todos, né? Esses são os temas comuns no livro dos Salmos. É um elogio e um engrandecimento a Deus por seus atributos. Qual era o salmo que ninguém queria decorar? Qual era o salmo que ninguém queria decorar? Salmo 119. Eu falei pro Jezinho que hoje o sermão seria o Salmo 119 e que eu ia explicar verso por verso. Ele achou que eu estava fazendo uma piada ontem. Eu não estava fazendo uma piada. Brincadeira, eu estou assim. Não vai ser verso por verso. Mas procura o Salmo 119 ali. Essa lista não fui eu que montei. Essa lista eu peguei da Bíblia Andrews. Procura o Salmo 119. Você não acha? Há muitos outros. Havia vários outros salmos elencados nesses atributos divinos, mas o Salmo 119 não aparecia. Isso me deixou curioso. Por que o Salmo 119 não aparece? O maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos, como que não se aborda os atributos de Deus num salmo tão longo? Como isso é possível? Vamos falar um pouquinho do Salmo 119. Dá lá. Como eu disse, são 176 versículos, divididos em 22 partes, são 22 subtítulos. Cada subtítulo tem 8 versos. Aí você fala, são 8? É 8, exatamente 8, você pode contar lá. Cada um deles tem 8 versos. São 22 subtítulos porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. E cada subtítulo é uma letra do alfabeto hebraico.
Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e continua até o Tav, até o último lá. São 22 letras, cada um deles. E sabe o que é muito legal no Salmo 119, em sua poesia? Que ele é um acróstico. Sabe o que é um acróstico? Acróstico é quando você pega uma palavra e você, para cada letra, você dá uma continuação. Então, por exemplo, acróstico de igreja. Então você vê ali as letras do lado esquerdo, igreja na vertical, e você escreve usando aquelas próprias letras para definir aquilo que é o seu tema central. Então você tem lá, uma igreja ideal, 2 pontos. É uma igreja que prega graça, redenção, evangelho de Jesus e a adoração verdadeira. Isso é um acróstico. O Salmo 119 é um acróstico. Como? O Salmo 119 é um acróstico. Acho que o controlinho está um pouco... Você passa para mim, por favor? Aí. Ele é um acróstico do próprio alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, textos hebraicos são lidos da direita para a esquerda. Então começa com Aleph ali, está vendo lá? Em cima à direita, Bet, Gimel, Dalet e por diante até o Tav, até a última letra. São 22 letras para cada uma delas. Para cada uma delas há 8 versículos exatamente no livro dos Salmos. Por isso, 176 versículos. E esse aqui, só para usar como exemplo, é o Salmo 119, versos 1 a 8, que é a primeira parte, que se refere à letra Aleph. E olha o que é interessante, a letra Aleph está ali, está vendo no cantinho à esquerda ali, do lado de Salmo? Olha lá do lado direito, lá na sua extrema direita. Cada linha dessa é um verso, e todos eles começam com a letra Aleph. E assim vai com todas as letras do alfabeto hebraico. Todos os versos começam com a mesma letra do seu subtítulo. É claro que quando a gente traduz, essa beleza se perde. Não tem como a gente manter isso na tradução. Mas é um texto poético. E qual é o propósito desse texto? Qual é o tema? Qual é o grande tema desse texto? Vocês sabem, qual é o grande tema do Salmo 119? É a lei de Deus. O grande tema do Salmo 119 é a lei de Deus. É uma reverência, um elogio à sua excelência e à sua santidade. Em praticamente todos os 176 versos do Salmo 119, há uma menção à lei de Deus. Em praticamente todos. Se você pegar sobre isso, você vai lendo lá. Cada um deles, quase todos. Os nomes variam. Às vezes é decretos, às vezes é juízos, preceitos, testemunhos, ordenanças, promessas, palavra, lei, mas todos têm essa ideia. E o Salmo 119 tem pelo menos 2 pérolas também. Tem muitos diamantes escondidos por ali, mas 2 pérolas que a gente conhece bem, que é o 11, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, e o 105, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. E uma coisa interessante também é que o salmista ele fala da lei como se ele tivesse prazer nela. E isso é interessante porque a gente não está acostumado a pensar na lei como algo que dá prazer para a gente. Às vezes a quebra da lei dá mais prazer, não é? A lei como algo que dá prazer. E ele fala de prazer, ele fala de amor, ele fala que a lei é mais doce que o mel. Ele fala que ter a lei de Deus é mais importante para ele do que ter todo o dinheiro do mundo, vale mais do que todo o ouro do mundo. E a gente fica um pouquinho curioso, que prazer é esse que ele encontra na lei? E a gente precisa responder isso até o final. Para falar sobre a lei de Deus, a gente precisa defini-la. Se alguém se aproximar de você e te perguntar o que é a lei? Não? O que é a lei, afinal de contas? Que esse salmista fala com tanto amor, com tanta paixão. Ou o que é a lei para você? Como nós entendemos a lei? Como você entende a lei? Os 10 mandamentos? A Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia? Expressão do caráter de Deus? A gente sempre fala assim, né? A expressão do caráter de Deus. Antes de falar da lei, de como nós a entendemos, vamos tentar ampliar esse conceito um pouquinho mais. Porque se você parar para pensar, a lei de Deus é eterna. Eu acho que não há dúvida em relação a isso. O próprio Salmo 119 fala isso. Lá no verso 89 ele fala assim, ó:
Para sempre ao Senhor está firmada a tua palavra no céu. E você vai encontrar em outros momentos na Bíblia a verdade de que a lei é eterna. A lei sempre existiu. Então, se a lei sempre existiu, eu posso dizer que a maneira como eu a conheço agora é a forma como ela sempre existiu no passado? Dificilmente. É difícil você falar em não furtarás para uma nação de anjos perfeitos, né? Não faz muito sentido. Então, o que é essa lei eterna? A lei eterna é algo tão sublime, tão maior, tão transcendente, tão perfeito, porque justamente pelo fato de que ela revela, ela expressa, ela é uma cópia, ela é uma xerox, ela é a imagem perfeita de Deus e de seu caráter e de sua perfeição. A lei eterna, nesse sentido abstrato, infelizmente não temos capacidade de entendê-la com perfeição, quem sabe um dia. Ela já existia muito antes da criação do mundo. Portanto, ela não pode simplesmente ser chamada de expressão do caráter de Deus. Ela não é só uma expressão do caráter de Deus, ela é o próprio caráter de Deus. A lei de Deus é o seu próprio caráter, revela o caráter de Deus. É o seu próprio DNA. É como se Deus observasse a si mesmo no espelho. É como se ele tomasse uma pena e um mar, um oceano de tinta e pergaminhos tão longos quanto o universo e começasse a escrever sobre si mesmo. A irmã White disse que nós passaremos a eternidade estudando os mistérios do amor de Deus. E o amor de Deus é apenas um de seus atributos. É um ser complexo. E a lei de Deus é igualmente complexa. Bela em todos os seus aspectos. Mas, limitados como nós somos limitados. Deus teve misericórdia da gente. E Ele traduziu a sua lei. Ele a simplificou, Ele a resumiu e Ele as entregou a nós. E a essa lei nós chamamos 10 mandamentos, nós chamamos a Torá, nós chamamos a palavra de Deus, a interpretação que Cristo deu a ela, a forma como Paulo a aplicou, a isso nós chamamos de lei. Esta sim, uma expressão do caráter de Deus. Talvez menor, talvez resumida, talvez bem condensadinha, mas só que mais que suficiente para aquilo que nós somos, para a nossa realidade. A lei de Deus, como a recebemos, é expressão da sua perfeição, pois ela revela quem Deus é. Deus é amor, a lei ordena o amor. Deus é justiça, a lei requer justiça. Deus é eterno, a lei é eterna. Deus é misericordioso, a lei requer misericórdia de uns para com os outros. Deus é guia, a lei instrui. Deus é luz, a lei é lâmpada para os meus pés. A lei é a imagem do próprio Deus. Mas é importante abrirmos um parênteses aqui. Eu mencionei Cristo, né? Da forma como Cristo a interpretou. E que isso nós tomamos como lei também. E às vezes a gente cai no engano de achar que Cristo estava ampliando a lei. Cristo não estava ampliando a lei. Quando perguntaram para ele, Senhor, mestre, qual é o mandamento mais importante? E ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. A gente fala, nossa, Cristo estava reinterpretando a lei. Não, Cristo estava citando a lei. Porque os intérpretes da lei conheciam muito bem esse texto, mas eles se apegavam à parte mais específica e mais minuciosa e mais fria daquilo que estava escrito. O que Cristo estava tentando fazer ali não era reinterpretar a lei. Ele estava tentando abrir os olhos dos intérpretes da lei, antigos e modernos, para o fato de que o problema muitas vezes não está no texto, mas na interpretação que se dá a ele. E que a visão restrita, limitada e imperfeita da palavra de Deus que eles tinham, e que muitos têm hoje, estava ignorando sua natureza ampla, ilimitada e perfeita, e colocando a lei de Deus, em toda a sua beleza, dentro de uma caixinha de pode e não pode. Era isso que Cristo estava tentando fazer com eles, fazê-los entender, abrir seus olhos para essa realidade. Com arrogância e prepotência, homens, ao longo da nossa história, tornaram o que há de mais belo em toda a existência, que é o caráter de Deus revelado em sua lei, numa ferramenta para decidir quem é temente a Deus e quem não é temente a Deus.
quem tem e quem não tem um relacionamento sadio com Ele, quem está e quem não está verdadeiramente arrependido pelo pecado. Homens começaram a decidir isso. Quem pode e quem não pode participar da adoração. Quem Deus pode e quem Deus não pode mais alcançar. Quem vai e quem não vai para o céu. São milhares de anos com essa doença religiosa perseguindo o povo de Deus. E era isso que Cristo tentava fazer. Era abrir os olhos do povo, do seu povo, do povo escolhido por Deus, para levar uma mensagem ao mundo, abrir os olhos daqueles líderes para que eles entendessem que havia algo imperfeito na forma como eles liam a expressão do caráter de Deus. Pois eles usavam como ferramenta para o ataque mútuo. Quando alguém cita a lei para dizer que outra pessoa pecou por roubar, por trair, por desrespeitar o sábado, por não amar o próximo, etc. Quando alguém cita a lei para apontar o erro de uma outra pessoa, o que essa pessoa está de fato dizendo para o outro é: olha, você é bem diferente de Deus. Porque se a lei é uma expressão do caráter de Deus, e o meu amigo ali, ou aquele indivíduo, está quebrando a lei e fala: você é diferente de Deus. Obrigado por me lembrar do óbvio. Sou mesmo. Mas sabe qual que é a resposta imediata dessa pessoa? Ela olha de volta para a pessoa que acusa e diz: você também não é nada parecido com Deus. E aí é seu hipócrita dali, seu hipócrita de lá, e todo mundo sai ferido e ninguém sai satisfeito. Não é para isso que a lei existe. Deus não nos deu a lei para isso. Não é esse o propósito dos seus mandamentos. De acordo com Calvino, a lei mostra o pecado. Sim, Paulo também fala isso, a Bíblia fala isso. A lei mostra o pecado, como num espelho. Mas ao mesmo tempo, a lei conduz à graça. A lei leva a Cristo, protege a comunidade, mostra a justiça de Deus, ensina que Deus é o Pai de todos os seres humanos, incentiva os crentes a fazerem o bem. Por quê? Porque a lei é santa, e o mandamento é santo, é justo e é bom. Portanto, aquele que quiser se assentar na cadeira de juiz deve também ser santo, justo e bom. Quantos aqui podem atestar da sua própria santidade, justiça e bondade? Você talvez já tenha ouvido, você certamente já ouviu, que a lei e a graça de Deus estão em oposição. E que após a vinda de Jesus, a lei teve que dar lugar a um novo momento, a uma dispensação da graça. Saiba que nada poderia ser mais biblicamente incorreto que isso. Em primeiro lugar, a graça nunca deixou de existir. A graça não começou na cruz. O que Adão fazia depois que ele saiu do Éden? O que ele fazia? Ele tinha que oferecer sacrifícios, não é? E desde quando sangue de cordeiro perdoa pecado? Sangue de animais não podem perdoar pecado de ninguém. Mas por que Deus aceitava o sacrifício? Porque apontava para o sacrifício perfeito que viria posteriormente, Jesus Cristo. A graça sempre foi viva e atuante na história do homem. Segunda coisa, a lei não deixou de existir na cruz. A lei foi cumprida na cruz, fazendo com que os rituais de sacrifício fossem encerrados. Porque ali a imagem havia encontrado, finalmente, a sua realidade. A cruz deu ao pecador uma compreensão clara do preço do pecado e do plano da redenção. E em terceiro lugar, se a lei de Deus é a sua própria imagem, deixar a lei de lado seria deixar quem de lado? Seria deixar Deus de lado. Se a lei de Deus é a sua própria imagem, questionar a lei é questionar quem? É questionar Deus. Abolir a lei é abolir quem? É abolir Deus. Aí alguém pode dizer: peraí, mas eu sempre aprendi que a lei acusa, e que Deus defende, que a lei é fria, mas Deus é amor, que a lei condena, mas Deus perdoa.
como Deus e a lei podem ser semelhantes? Deixa o Salmo 119 responder. Lembra desse slide? A gente falou dos atributos de Deus nos Salmos. Esses eram os atributos de Deus mostrados nos Salmos, os temas, né? Rei, juiz, criador, mantenedor, salvador, caminho, refúgio, eterno, justo, fiel, graça, bondoso, maravilhoso, guia, pastor e alguns outros. Eu peguei o Salmo 119 para ler, porque lá no comentário não aparecia nenhum atributo de Deus no Salmo 119, eu fui ler, verso por verso, para procurar, ver se eu encontrava pelo menos algum desses lá. E sabe quais que eu encontrei? Todos. Atributos de Deus no Salmo 119, rei, juiz, criador, mantenedor, aqueles números ali são versos do Salmo 119. Todos os atributos estavam no Salmo 119, em relação com a lei. E eu fiquei especialmente emocionado com o último. Pastor, porque pastor é o mais querido nosso, né? Salmo 23. E eu estava lendo, eu fui achando um por um, mas não tinha nenhuma referência a pastor. Eu falei, não é possível, gente, só vai faltar esse, né? Ia ficar tão legal o argumento. E aí cheguei lá no último versículo do Salmo, 176. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo. O que a ideia que o salmista está enfatizando nesse hino tão longo e poético não é que a lei de Deus é santa, justa e boa por si só. Não é isso que ele está dizendo. O salmista está dizendo que a lei de Deus é santa, justa e boa porque ela revela quem Deus é em sua grandeza. A lei é santa, justa e boa porque Deus é santo, justo e bom. Senão ela não seria. E ela estabelece ao mesmo tempo um ideal de vida para você e para mim, que embora seja impossível de ser alcançado de maneira perfeita em nossa condição atual, deve ser para sempre o alvo da nossa existência. A obediência à lei de Deus, portanto, não é um fim, e isso precisa ficar claro para a gente. A obediência à lei de Deus não é o fim, é um meio. E qual que é o fim? Sermos parecidos com aquele de quem ela é a imagem, sermos parecidos com Deus. Esse é o fim da lei. Esse é o fim da obediência à lei. O fim da obediência à lei é sermos parecidos com Deus. A senhora White, ela, falando sobre essa questão da imagem de Deus na lei, no livro, no Patriarcas e Profetas, na versão Os Escolhidos, ela diz, a glória que refletia no semblante de Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai, após receber a lei, é uma prova de que quanto mais íntima for nossa comunhão com Deus e mais claro o conhecimento que temos de seus preceitos, mais plenamente estaremos em harmonia com a imagem divina. Então, voltando àquilo que a gente tinha mencionado antes, aquela indagação, né? Poxa, mas eu sempre aprendi que a lei acusa, mas Deus perdoa, né? A lei é fria, mas Deus é amor. Como que a gente lida com isso? O Salmo 119, respondendo a essa pergunta, o Salmo 119, enquanto louva a Deus por seus atributos, diz que sua palavra cerca o homem por todos os lados. Okay? Então ele está louvando a Deus pelos atributos e está dizendo ao mesmo tempo que a lei cerca o homem por todos os lados. De A a Z, né? Na figura do alfabeto, de Aleph a Tav. Deus cerca o homem por todos os lados, de A a Z, em toda a sua existência, não para atacá-lo. Então a lei não te cerca para te atacar, mas para te proteger do mal. A lei não te cerca para tirar sua liberdade, mas para te libertar dos ideais humanos e te aproximar dos ideais divinos. É a lei da vida. É a lei da vida. E alguém pode falar, mas e Paulo? Paulo fala lá em Romanos 7 que o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo mandamento se me tornou para a morte. Como funciona isso? Paulo, triste pela realidade, ele simplesmente a relata. E ele diz, olha, em outras palavras ele diz, eu olhei para a lei, eu olhei para ela, para essa expressão da perfeição de Deus, essa coisa linda, bela, transcendente, eterna, eu olhei para ela
E eu percebi que eu estava perdido, mortalmente distante da fonte da vida. Eu entendi que havia me tornado muito diferente de Deus. E esse era o problema. O problema não era que estava escrito uma regra lá e que eu pisei nela e eu não cumpri. O problema é que quando eu olhei para a regra, eu percebi que eu sou muito diferente de Deus. E isso me entristeceu. Percebi que o pecado, ao ser definido como transgressão da lei, significa também que o meu caráter parece ser incompatível com o caráter do Criador. Ele é santo, justo e bom, mas eu não. E graças à lei eu entendo isso. Por que graças? Se a lei não existisse, não seria melhor? Paulo fala que se não existisse lei, não haveria pecado. Então, seria melhor se não existisse lei. Não. A lei é inevitável, porque Deus é inevitável. E a lei é uma expressão daquilo que Ele é. Em Romanos 2,12 ele diz: todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Então, vamos voltar ao Salmo 119, e aqui a gente vai partir para a nossa conclusão. Será que no Salmo 119, o capítulo da Bíblia mais contundente em relação à beleza e à santidade da lei de Deus e ao que deveria ser o nosso relacionamento em relação a ela, nosso relacionamento com ela, será que ele fala de graça em algum momento? Fala. Em vários momentos o salmista fala de misericórdia, da necessidade que ele tinha da misericórdia, do amor e da bondade de Deus. Em vários momentos. Eu convido você a chegar em casa, eu sei que é longo, eu sei que à tarde dá um pouco de sono, mas quando der, pega a sua Bíblia, abre e leia verso por verso do capítulo 119. Você vai se impressionar com a postura do autor desse salmo em relação àquilo que ele escreveu. Verso 75, e eu peguei só isso como exemplo. Verso 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Os teus juízos são justos. O salmista reconhece que a lei de Deus é perfeita e que não tem erro nela. Ele, em primeiro lugar, ele reconhece isso. E agora, o que eu faço? Eu olhei para a tua lei e percebi que eu estou numa situação deplorável. Eu estou numa situação absolutamente sem esperança. O que eu faço agora? Porque eu olhei para a tua lei e os teus juízos são justos. Verso 76, ele conclui: Senhor, já que os teus juízos são justos, portanto, venha a tua bondade consolar-me. Porque eu preciso. Não porque tu és amor, não porque tu és misericórdia, não porque tu és santo, justo e bom, não porque tu tens todos esses atributos maravilhosos. Não, porque, Senhor, eu preciso. Porque eu olhei para a tua lei e os teus juízos são justos. Vem consolar-me porque eu estou triste, não por ter quebrado a lei. Estou triste por perceber que eu sou muito diferente de ti. E o verso 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias. Agora já não é mais para consolá-lo. Agora já é uma situação de desespero. Para quê? Para que eu viva. O salmista, de repente, ele percebe que ele precisa da lei de Deus, ele precisa da misericórdia de Deus, ele precisa da misericórdia de Deus para a sua própria vida. A lei para esse homem não era algo imposto, era algo que ele voluntariamente desejava. Ele queria isso para a vida dele. Isso é reconhecimento da necessidade humana de graça, da graça divina, no meio do texto mais elogioso, a observância da lei em toda a Bíblia. E por isso que nós podemos dizer graças à lei. É por esse motivo. Porque ela nos conduz à graça de Cristo, aos méritos divinos. A lei me conduz a Jesus. E por isso o salmista ama, e por isso ele sente nela prazer. A gente perguntou lá atrás, como é possível alguém sentir prazer em algo que o está condenando, que está acusando e dizendo: olha, você está andando errado. Como é possível sentir prazer em algo assim? A nossa tendência maior seria sentir prazer em quebrar a lei e não em observá-la. Em afastar a lei da gente e não em aproximá-la de nós. O verso 115, o salmista basicamente está dizendo assim: olha, me deixem em paz, eu quero guardar os mandamentos do meu Deus.
Imagina, pais, que coisa maravilhosa ouvir isso dos seus filhos, né? Pai, me deixa em paz, me deixa guardar os mandamentos de Deus, em paz. Era o que ele queria, era o desejo mais profundo do coração dele. Como isso aconteceu? Ali. A lei saiu das tábuas de pedra e foi para o coração. Foi assim que isso aconteceu. A obediência à lei, esse é nossa última parte. A obediência à lei no Salmo 119, meus amigos, é uma obra que começa em Deus. É uma obra que começa em Deus. Não na minha justiça própria, começa em Deus. Em pelo menos 13 versículos, o salmista, ele explica que existe uma ordem de prioridade, existe uma sequência lógica para que isso seja realidade na vida do crente, na vida do adorador sincero. Verso 17, ele fala assim, para Deus, uma oração: Senhor, seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. O que veio primeiro? A minha observância da palavra ou a generosidade de Deus? Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Primeiro Deus é generoso, depois eu observo a palavra dele. Verso 18, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Começa com Deus. 27, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. 32, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Verso 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Verso 34, dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. 35, guia-me pelas veredas dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. 36, Senhor, inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Você percebe que é uma obra divina? Há uma obra sobrenatural acontecendo na sua vida. 37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. 88, vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. 117, sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. 125, sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. E 144, eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles, e viverei. A irmã White, falando sobre essa necessidade de uma melhor compreensão e aplicação daquilo que é a lei de Deus, da forma como ela chegou até nós, ela diz: a nova aliança foi estabelecida, a nova aliança, Cristo, foi estabelecida com melhores promessas. Promessas de perdão e graça divina, para mudar o coração e levá-los a viver em harmonia com a lei de Deus. E ela cita Jeremias 31, 33 e 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E ela continua: a mesma lei que foi gravada em tábuas de pedra é escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração, quando aceitamos a justiça de Cristo. Seu sangue expia os nossos pecados, sua obediência é aceita em nosso favor. Então, pela graça de Cristo, andaremos como Ele andou. E ela conclui: nenhum daqueles que confiam nos méritos de Cristo perecerá. E Paulo, em Romanos 8:1, coloca ali a conclusão perfeita: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se hoje, meus amigos, eu tenho a graça de Cristo em minha vida, é por causa da lei. E é assim que eles se relacionam. É por causa da lei. Porque a lei, como lâmpada, jorrou luz sobre o meu caminho, até que eu visse Cristo, erguido entre o céu e a terra,
no palco onde a justiça e a paz se beijaram, e reconhecesse ali a vitória que já posso guardar no coração e tomar como se fosse minha. O quarteto vai cantar uma música agora sobre o que nós falamos aqui. É uma música que praticamente resume o Salmo 119. A letra vai ser projetada aqui. Se você conhece a música, eu até te convido a cantar junto. Se você não conhece, eu te convido a aprender. Porque eu gostaria muito que você saísse da igreja cantando pelo menos um pedacinho do refrão dessa letra, dessa música. Assim, quanto amo a tua lei, nela é o meu prazer, Senhor. Vocês vão ver a letra ali. Eu convido vocês a cantarem junto com eles. Feche os seus olhos. Querido bom Senhor, te pedimos com o coração aberto, sincero, e esperamos que, pela influência do Teu Espírito Santo, com humildade, com um desejo sincero no coração, de que seja, Senhor, te suplicamos, generoso para conosco. Sejas generoso para com os Teus servos, Senhor. Desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Faze-nos, Senhor, atinar com o caminho dos Teus preceitos. Alegra-nos o coração, ensina-nos, Senhor. Dá-nos entendimento para guardarmos a Tua lei. E de todo o coração a cumpriremos. Guia-nos pela vereda dos Teus mandamentos. Inclina-nos o coração aos Teus testemunhos. Desvia, Senhor, os nossos olhos para que não vejamos a vaidade, para que não vejamos o mal, e vivifica-nos no Teu caminho. Vivifica-nos, Senhor, segundo a Tua misericórdia. E guardaremos os Teus testemunhos, oriundos de Tua boca. Sustenta-nos e seremos salvos. Dá-nos entendimento para que conheçamos a Tua lei, pois eterna é a justiça dos Teus mandamentos. Dá-nos a inteligência deles e viveremos. Tira, Senhor, a lei das páginas da nossa Bíblia e inscreve-a em nosso coração. E que o mundo veja isso em nosso viver, em nosso dia a dia. Te pedimos com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, em quem esperamos e em quem depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Amém.